Oi. Já tá funcionando. Boa noite, gente, tudo bem? Então, como que vai funcionar a live? A imagem tá ok? O som também? Tá travando ou não? Tá. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar um pouquinho, né? Hoje nós vamos debater sobre Covid-19, coronavírus. E aí depois eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Um por um, para vocês tirarem dúvidas, para vocês, né, poder falar um pouquinho também o que vocês entenderam do coronavírus e a gente fazer um diálogo mesmo, tá? Para não ficar só eu falando. Então eu vou falar um pouquinho e depois eu vou chamando alunos, tá? Aí compartilha só uma tela, então eu vou compartilhar com um. Aí vamos finalizar, depois compartilhar com o outro, mas todo mundo vai ficar participando e vendo a live normalmente, tá bom? Então, nós temos 6 pessoas, na minha listinha acho que era 10, se eu não me engano. Vou esperar mais um pouquinho. Hoje eu não fiz nem maquiagem, gente, pra poder dar aula pra vocês, porque meu dia foi bem corrido. Hoje eu estava um pouco despreparada. Eu vou começar e aí depois a gente... Aí, ó, chegou mais o Gabriel. E depois o pessoal vê aí que eu vou deixar salvo. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre coronavírus, Covid-19. Quando que surgiu, o que aconteceu, quais os países infectados, quais os meios de transmissão, quais são as causas, tem tratamento, não tem tratamento, o que a gente deve fazer no meio dessa pandemia, o que é uma pandemia. Então tudo isso eu vou responder para vocês hoje, tá? E depois eu vou dar a opção de cada um entrar aqui um pouquinho pra gente conversar um pouquinho sobre o coronavírus, tá bom? Vou compartilhar a tela um por um. Gente, lembrando que agora eu tô vendo aí, ó, tem 8 pessoas na live, tá? Depois eu consigo ver essas pessoas que participaram. E não adianta só entrar e sair, tá? Vamos participar da aula e tudo, porque a gente consegue ver aí direitinho quem que ficou na live, quem não ficou, quem participou. Porque é um meio de a gente trazer um conteúdo extra, um conteúdo extra para vocês, tá bom? Porque a gente não sabe como que vai ser isso, até quando vai durar. A gente espera muito que logo as aulas voltem normalmente. E se caso não voltar por agora, a gente vai começar a ter a aula mesmo, explicações de conteúdo aqui. Né? Nós vamos... Não tem problema, gente. Quem não der para compartilhar a tela, não tem problema, tá? É só se caso quiser mesmo participar, fazer algumas perguntas e não quiser digitar. Mas se quiser digitar aí, ó, pode digitar aí que eu vou respondendo. Não precisa ser compartilhada a tela, tá? Só se quiser. Se fala, Nájila, me chama aí, vamos compartilhar a tela. Caso contrário, pode estar mandando as perguntas aí pela caixinha, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, o que é o coronavírus, né? O que é isso? É uma doença? É algum bichinho? Algum inseto? Algum animal? O que é? Alguma bactéria? O que é o coronavírus? O coronavírus, o nome já indica, né? É um vírus, é uma família de vírus que contaminou. Não tem problema, gente. Podem, se caso eu não ver a pergunta, aí vocês mandam novamente, ou Nájila, eu perguntei aí, pra eu poder olhar, tá? Porque as conversas vão subindo e às vezes eu não consigo ver. Então, ele é uma família, né, de vírus que causam infecções respiratórias.
né? Então causam problemas respiratórios, aonde o coronavírus mais ataca no nosso organismo, nos pulmões, né? No nosso sistema respiratório. Garganta, que no caso vem a traqueia, nariz, com deixar o nariz congestionado, boca tossindo, espirrando bastante, fadiga com falta de ar. Então ele é um vírus que ataca o sistema respiratório, que a gente estudou, né, no conteúdo de anatomia. E ele ataca essa região. Agora a gente vai dar início à patologia. É até interessante a gente estudar sobre o coronavírus, porque o coronavírus é uma patologia. O que é uma patologia? É o estudo de uma doença, né? E então o coronavírus ele é uma patologia causada por um vírus que ataca o nosso sistema respiratório, né? Aonde ele surgiu? Ele surgiu na China, né, onde foi os primeiros contaminados, foi lá na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Então, dia 31 de dezembro de 2019, foi descoberto o vírus Covid-19, coronavírus, os primeiros infectados na China. E a primeira morte deu início no dia 9 de janeiro de 2020, também lá na China, né? Onde a gente fala contaminado zero, que no caso que é o primeiro contaminado, né? Não foi a primeira pessoa que contaminou que faleceu, tá? E por que esse vírus matou muitas pessoas na China? Como assim? O que aconteceu? Então, gente, primeiro ponto. O coronavírus, em muitos casos, que é preocupante, ele é assintomático. O que é assintomático? É uma doença, né, que não causa sintomas, que ela não está aparecendo sintomas. Então, muitas pessoas ele é assintomático. Por que, Najli, em algumas pessoas ele é assintomático? Depende muito do organismo da pessoa, né? De como a pessoa tá, organismos, como que tá a imunidade, se a imunidade está ok, se está se alimentando bem, se faz exercícios físicos. Então isso tudo depende. Se é uma pessoa super saudável, que não tem problema nenhum com alimentação, dorme bem, come bem, se alimenta bem, se hidrata bem, tem exercícios físicos, tem uma rotina ali no seu dia a dia de alimentação saudável, de rotina saudável, pode ser que o vírus seja assintomático. Ela está contaminada, ela está infectando pessoas ao seu redor, porém ela não está sentindo nada, né? Então é um assintomático. Você não está sentindo nada. Porém, você pode estar com vírus e pode estar disseminando esse vírus em vários lugares, né? Para várias pessoas. E também, o que é o perigo? Pessoas que já têm algum grau específico. Pessoas acima de 60 anos. Por que, Nájila, ele é mais perigoso para pessoas acima de 60 anos? Gente, simples. A gente estudando anatomia, a gente entende que ao passar dos anos, o nosso organismo vai ficando mais fraco, certo? Os ossos vão ficando mais fracos, a respiração vai ficando mais fraca, a nossa pele vai ficando mais fraca, todo o nosso sistema anatômico vai ficando mais fraco. O coração vai batendo mais lento, o sangue vai bombardeando mais lento. Então é assim. Quando a gente começa a chegar numa certa idade, o nosso corpo ele começa a desacelerar o nosso metabolismo. E aí o que acontece? Muitas vezes a imunidade cai também, e é por isso que tantos idosos são tão frágeis, né? E a doença ela ataca onde? No pulmão. O que está fraco em pessoa idosa? A respiração, não é o pulmão? Então, para pessoas mais velhas, sim, vai ser uma doença muito complicada.
complicada, uma doença bem grave, porque ela já ataca demais o pulmão. Vamos lá. Quais as outras pessoas do nível de risco? Hipertensos, são pessoas que têm pressão alta, né? Inclusive a hipertensão é a nossa primeira matéria de patologia. Diabéticos também é uma patologia complicada em nível de risco. Pessoas que têm doenças crônicas como asma, bronquite, renite, tudo que tem a ver com o sistema respiratório também é um nível de risco. Crianças também é um nível de risco. Por quê? A criança tem o sistema imunológico muito baixo ainda, ela não tem resistência, né? O sistema imunológico não tem resistência tanto assim de uma criança. Então ela também fica vulnerável a esse tipo ao coronavírus Covid-19. Sim, Andressa, diabéticos também tem um grau de risco no coronavírus, tá? Para quem tá portando essa doença do Covid-19, também é perigoso. Então, todas essas pessoas estão em nível de risco. Ah, Nájila, então nós tá de boa. Nós todo mundo jovem, tal, né? Não, gente, não estamos de boa. A nossa taxa de mortalidade é bem menor, né? É 0,02, tá? Mas existe esse 0,02 que vai morrer. Então, assim, ninguém está salvo, a gente não sabe quem é vulnerável e quem não é vulnerável. E outra, por mais que eu não seja vulnerável, talvez eu possa pegar o coronavírus e passar por uma gripe normal, né? Tá, e as pessoas que eu transmitir esse vírus, elas vão ter o mesmo metabolismo, a mesma imunidade, o mesmo grau do que eu? Então, por isso que é tão importante fazer todas as coisas que o Ministério da Saúde exige, que é o que a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, existe aí comentários, né, que o nosso presidente e tudo mais falou que era uma gripezinha. Gente, não é. Não é uma gripezinha, porque uma gripezinha não para o mundo inteiro, né? Parou o mundo inteiro. Não foi Goianésia, não foi Goiás, não foi Brasil, foi o mundo inteiro. Então, realmente é uma coisa que nós estamos lidando agora. Foi a primeira vez, pegou todo mundo de surpresa. Não existe tratamento para coronavírus Covid-19. Então, a gente não sabe lidar. A gente sabe o quê? Que é um vírus altamente contagioso. Altamente contagioso. Não é um vírus que você pega só se você tiver com a imunidade baixa. Não. Se você tiver 100% saudável, você também corre risco de pegar o coronavírus. Você corre o risco de ser uma pessoa sintomática. Não vai ter os sintomas, porém vai estar portando o vírus e vai estar transmitindo o vírus para outras pessoas, tá? Vamos lá. Quais os países mais infectados? Gente, isso aqui eu peguei segunda-feira passada. Eu fui ver hoje, não tinha como a gente nem atualizar. Eu tinha escrito aí os países, né, que até segunda-feira passada tinha sido infectado. Tem China, Itália, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Irã, França, Suíça, Coreia do Sul, Reino Unido, Holanda, Áustria, Bélgica, Noruega, Canadá, Portugal, Suécia, Austrália, Brasil, Israel, Malásia, Dinamarca, Turquia, República Tcheca, Japão e Irlanda. Gente, isso aqui agora só aumentou o tanto de gente que já tinha. Agora são mais de 100 países, tudo contaminado. Então, assim, países que segunda-feira passada não tinha nenhum contaminado, hoje já tem. Então, assim, é muito triste, sabe, ver o deslanche que foi essa coronavírus no mundo inteiro. Então, assim, infelizmente, é um vírus muito contagioso, o contágio dele é muito rápido, é muito simples
e infelizmente você não consegue lidar com ele, controlar ele, porque os 7 primeiros dias que você já está contaminado, você pode não apresentar sintoma nenhum. Os sintomas começam a aparecer de 7 a 14 dias que você já está contaminado. Então pode ser que esses 7 primeiros dias você já está contaminado, já está passando para a galera, todo mundo, e você não está sabendo que você não tem sintoma. Aí depois de 7 a 14 dias que vai começar a aparecer o sintoma. Então é complicado. Agora, quais são os sintomas? Um dos primeiros sintomas, dor na garganta. Segundo sintoma, febre. Terceiro sintoma, que já vem junto assim com o primeiro e o segundo, que está coligado, muita tosse e espirro, né? Tosse, espirro, dor de garganta, febre. Aí são os primeiros sintomas do coronavírus Covid-19. Depois, o que começa? Começa a se sentir cansado, começa a dar um cansaço, uma dor no corpo, uma dor nos olhos, uma dor em todo o corpo, vontade de só ficar deitado, estilo uma dengue, sabe? Muita dor no olho, muita dor em todo o corpo, e uma fadiga. Aí já é um sintoma que começa a ficar preocupado, né? Mas até então, não tem necessidade de ir a um hospital. Até então. Começou a sentir falta de ar, tipo, tô conseguindo respirar, não tô conseguindo respirar. Começou a sentir um bloqueio respiratório, aí tem que correr pro hospital. Porque aí você já entrou num risco grave do coronavírus. Ah, Nádia, então por que eu já não posso ir logo no hospital? Gente, porque talvez a sua gripe, o seu coronavírus, Covid-19, não seja tão grave. Então você vai apresentar os primeiros sintomas, vai já se isolar. Peraí, esses sintomas é parecido com o coronavírus, então peraí, deixa eu me isolar. Vocês vão se isolar e aí vão começar a observar, né? Piorou, ficou com crise respiratória, aí é a hora de você ir no hospital, porque aí o hospital vai poder te ajudar colocando você num leito, né, numa UTI, em alguma coisa com um projeto respiratório. Aí sim o hospital vai te ajudar. Se você só estiver com dor de garganta, febre, coriza, espirro, tosse, o hospital não vai poder fazer nada. Entendeu? Não tem o que fazer. Então o certo é voltar pra cá, ficar em casa e esperar, gente. Porque você indo pro hospital, se você for de táxi, você contamina o táxi. Se você for de Uber, você já contaminou o Uber. Se você pedir uma tia ou uma fulana pra poder te levar, você já contaminou essa pessoa. Se você chega no hospital e fala com a secretária, você já contaminou a secretária. Se você vai beber água e pega no bebedor e uma outra pessoa vem pegar no bebedor, você contaminou essa pessoa. Então, o contágio é assim, gente. O contágio do coronavírus, ele é muito rápido. Entendeu? É por gotículas. Ah, Nádia, mas eu vi, se a gente não encostar, a gente não é contaminado. Tem isso não. Se você tiver a 1 metro da pessoa e a pessoa conversar com você e essas gotículas ir para o ar e chegar na sua mucosa, você já está contaminado. Então, tá vendo o perigo que é? Então, por isso que nós precisamos ficar em casa, né? O isolamento social. Quando você apresentar os sintomas, fica mais atento. Peraí, deixa eu observar o que vai acontecer. Comecei a dar crise, aí é a hora de eu ir para o hospital, tá? Não dei crise respiratória, segue em diante na sua quarentena. Uma hora você vai estar curado do coronavírus, tá? Aí agora, Nádia, quantos dias? Gente, isso aí depende. Ainda não chegou uma quantidade de dias exata que o coronavírus fica dentro do nosso organismo e pronto, acabou. Já teve casos
de pessoas de vários dias, poucos. Então, assim, não tem uma data, não tem uma quantidade de dias específicos ainda, estão sendo estudados. Outra coisa. Ai, gente, vai fazendo pergunta aí. Outra coisa. A gente tava falando de transmissão, né? E o que eu tenho que ficar fazendo na minha casa se eu estiver com coronavírus, né? Ou com sintomas? Primeiro, hidratar muito, beber muita água mesmo. Segundo, se alimentar bem, comer comida saudável. Terceiro, fazer algum exercício que seja um polichinelo ou que seja uma coisa assim mais tranquila, porque senão você também não pode ficar com falta de ar. Mas você precisa exercitar o seu corpo para você gerar metabolismo ali no seu corpo, tá? Mas não precisa ser exageradamente, tá? Porque senão você vai ficar com falta de ar e vai achar que é por conta do coronavírus. Então, primeiro ponto, hidratar e se alimentar bem. Outras coisas que também é interessante fazer, se estiver tossindo muito, é interessante tomar banho quente, porque a água quente, ela minimiza a dor na garganta e a tosse, então é interessante. Colocar um umidificador no quarto, para não ficar um quarto seco, né? Então, tudo isso, usar a vitamina C já ajuda na imunidade? Então, Andressa, a vitamina C, ela é sim uma ajuda no nosso organismo, né? Toda vitamina sempre é bom para o nosso organismo, para a nossa resistência. Porém, somente a vitamina C, ela não é direcionada à imunidade. Então, só ela não vai adiantar, né? O que eu indico para as pessoas fazerem? Toma vitamina C, vai tomando, porque se você estiver gripado, não adianta. Vocês lembram quando a gente estudou sobre fármacos? A vitamina C, ela é para prevenir e não curar uma gripe. Então, vai tomando, porque você vai estar se prevenindo, né? De gripar com outras coisas, porque a vitamina C, ela não é tratamento para coronavírus. Então, você vai tomando para evitar seu sistema imunológico caia. Própolis é muito bom. Própolis, colocar umas gotinhas de própolis. Limão. O que eu gosto de fazer? Qual que é o coquetel que eu tô tomando aqui em casa? De imunidade. Glutamina, é um pozinho que você encontra em farmácia de manipulação. A glutamina, ela tem um potinho lá de 5 gramas, é só 5 gramas por dia. Você põe a glutamina, 10 gotinhos de própolis, meio limão e açafrão. Açafrão, ele é anti-inflamatório. Então eu faço esse coquetel e tomo. E vitamina C também. Então isso vai te ajudar a aumentar a sua imunidade. Não quer dizer que essa sua imunidade vai te proteger do coronavírus. Porém, vai te proteger de ficar ruim com o coronavírus, entendeu? Se você tiver com uma imunidade boa, pode ser que você seja infectada, mas não vai ter sintomas, você não vai ter esses sintomas, porque tem sintomas da diarreia também, febre, dor na garganta, dor no corpo, coriza, fadiga. Então, se a gente tiver um organismo bacana, pode ser que seja assintomático e a gente não sinta, ou pode ser também que a gente não pegue, tá? Então, é muito bom a gente cuidar da nossa saúde. Vamos lá, Laís. As crianças são do grupo de risco, mas a recuperação é melhor. É verdade? Então, também li sobre isso, mas eu não quis pegar como ponto de referência porque eu não vi em sites confiáveis, sabe? Tipo, o que eu gosto de ler? G1, eu gosto de ler um jornal também dos Estados Unidos, da internet, que sempre vem com notícias mais verdadeiras.
porque eu tenho muito medo de fake news, sabe? Muitas mensagens ser um pouquinho, né, falsas. Eu sei que as crianças estão no grupo de risco porque a imunidade é baixa, né? Mas a mortalidade de criança é muito baixa também. A gente, você vê, no Brasil até hoje não teve nenhuma criança que veio a óbito devido ao coronavírus. Graças a Deus, e que continue assim. Mas também já me falaram que elas têm uma recuperação mais rápida. Mas depende muito, porque ontem eu vi no Fantástico que teve uma família, que a família inteira teve coronavírus. O pai, a mãe e os 2 filhos. Ou os 3 filhos, era uma coisa assim. O pai e 2 filhos, acho que é 3 filhos mesmo. O pai e 2 filhos teve o coronavírus, mas foi super tranquilo, né? Só ficaram, não precisou ir no hospital, ficou em casa. Agora, a mãe e uma dos filhos, que era uma mulher, uma menininha, ela tinha 9 anos, elas ficaram bem ruim mesmo. Teve que ir para UTI, precisou ai, gente. De objeto respiratório. Esqueci o nome agora do negócio. Precisou de tubo respiratório. Ficou tantos dias internada. Então, assim, a menininha chegava a desmaiar. Ela desmaiava, a mãe conta que ela desmaiava. Então pode ser que realmente em crianças tenha uma recuperação ou não. Vai depender muito da pessoa, vai depender muito do organismo, tá? Então vamos lá, continuando. E o tratamento, Nájila? Não existe. Não existe um tratamento específico sobre coronavírus, Covid-19 ainda. Estão estudando, estão tentando, sabe, o máximo. Tem vários países na luta. Laís, a vacina ajuda de alguma forma? Não. Ajuda o quê? Você não ter outras gripes, né? E o seu sistema ficar mais indefeso. Aí ajuda, mas no coronavírus, não. Quem já estiver com coronavírus, não adianta vacinar, que ela não vai tirar o coronavírus. Não tem tratamento para ele ainda. O que é interessante tomar essa vacina da gripe, que o pessoal adiantou ela, né? Para você não gripar com outras gripes, porque querendo ou não, nós estamos num período gripal, né? Infelizmente de muita dengue, que é perigosíssimo a dengue com o coronavírus. Inclusive o rapaz que morreu, acho que em Santa Catarina, se eu não me engano, ele tinha apenas 34 anos, gente. Apenas 34 anos. E faleceu. Ele não tinha outros problemas. O problema é que há alguns dias atrás ele tinha dado dengue. Então o sistema imunológico dele estava muito baixo, muito afetado. E acabou falecendo por coronavírus. Então, assim, o que ajuda a você não ter umas novas doenças, umas novas gripes e acabar destruindo o seu sistema imunológico, a sua imunidade, e te deixar mais vulnerável ao coronavírus, tá? Então, assim, não existe, né, tratamento. O que é indicado? Repouso e isolamento social. É a única coisa indicada. E também, gente, medicamentos. Quais os medicamentos que a gente tem que tomar? Você vai estar com febre, né? Porque dá febre. Qual o medicamento que eu tenho que tomar quando eu estou com febre? Os antitérmicos, né? E os analgésicos. Cadê? Mas eu não estou conseguindo acompanhar a live porque está travando muito pra mim. Quando ela ficar estável eu assisto. Não sei se é por causa do meu celular ou da internet.
Ixi, Karina, tá bom. Tá travando pra todo mundo, gente? Como que é? Talvez é a minha internet também, né? Não sei. Então, assim, nós temos que tomar antitérmicos e analgésicos, por exemplo, dipirona e paracetamol. São os indicados para febre e dor, tá? Evite tomar anti-inflamatório, antibiótico. Evite a tomar principalmente ibuprofeno, aspirina e corticoide. Porque esses três, eles agravam o coronavírus, tá? No organismo. Piora a situação. Então, corticoides, ibuprofeno e aspirinas não deve tomar quando está com coronavírus, tá bom? Evite tomar. Então, tome dipirona, paracetamol para cortar a febre, para cortar a dor. Não tomem esses outros medicamentos porque ele agrava a doença, ele piora a doença, tá? Como prevenir o contágio? Primeiro passo e o mais ideal: lavar bem as mãos. Lavar com água? Não. Lavar com água e sabão. Senão não adianta nada você lavar suas mãos, tá? Que deve tomar para irritação na garganta. Olha, no máximo uma nimesulida, tá? Não tome ibuprofeno, gente. Ibuprofeno não. Temos que evitar anti-inflamatórios e antibióticos, porém dá para tomar uma nimesulida, né, que é um anti-inflamatório ali da garganta. Mas se der para fazer um mel com açafrão, porque açafrão é anti-inflamatório natural, é melhor, gente, porque não tem um estudo comprovado, mas dizem que pode agravar e piorar, tá bom? Tem algum risco para a grávida? Então, diante dos estudos, o coronavírus, ele não afeta o feto, tá? Já teve várias pessoas que ganhou neném lá na China, nessa pandemia, na Itália, nessa pandemia, aqui no Brasil, e que o neném não foi afetado pelo coronavírus e a mãe já estava infectada. E o mais interessante, o leite materno também não estava infectado pelo coronavírus. Só que a mãe não pode encostar no neném, não pode acariciar, não pode fazer nada. Então é todo um transtorno nessa parte. As mães, gente, tem que entrar em trabalho de parto em casa, só tem que correr pro hospital na hora que estiver ganhando o menino. Porque o hospital está sendo um risco muito grande de contaminação. Então, até o momento, os estudos indicam que na gravidez não tem perigo, o coronavírus não passa para o feto. Porém, fica um pouquinho grave para as grávidas, porque a grávida, ela já sente falta de ar normalmente, principalmente se ela estiver num período já final da gestação. Ela sente falta de ar, então isso vai complicar. Ela tem, para as mulheres que dão eclampsia, né, pré-eclampsia, pressão alta, ritmia cardíaca, né, que é a aceleração do coração. Então, assim, fica um pouco perigoso. Mas para aquelas mães, para aquelas gestantes que estão super saudáveis e tudo, não fica tão perigoso, tá? O que eu tava falando? Sobre a prevenção, né? Lavar bem as mãos. Gente, lavar muito bem com sabão. Não adianta lavar só com água. Vou ensinar pra vocês o jeito correto de lavar as mãos, tá? Vai ligar a torneira, colocar o sabão na mão e vai começar a ensaboar a palma da mão. Começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Passa para a parte superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tira todos os anéis, tá? Tudo que tiver de acessório. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dedo por dedo. 1, 2, 3, até 10, até 10, até 10, até 10, até 10, 10, 10, 10, 10. Limpou. Quem tem unha grande, ó, a minha é um pouquinho grande, como tem que fazer? Põe o sabão, dá batidinhas assim pro sabão entrar. Quem não tem, pode só fazer assim. Quem tem, bate pro sabão entrar, depois mexe, esfrega, esfrega, tudo contando até 10. Liga a água e enxague pra cima, sempre enxaguando pra cima, pra toda a sujeira descer. É assim a maneira correta de lavar as mãos. A gente lava? Não, a gente não lavava, mas agora vai ter que lavar, porque é perigoso, tá? Então lembre sempre de lavar bem as mãos. Outro meio, álcool em gel, 70, tá? O 45 não vale de nada, tem que ser o 70. Álcool em gel 70 e o álcool normal também 70, aquele líquido também vale. O álcool em gel é bom porque ele dura mais tempo, mas pode ser aquele álcool 70 também. Sempre higienizar, desinfectar as mãos com esse álcool em gel, também é um meio de prevenção. Sempre que for tossir ou espirrar, cubra. De qual maneira? Assim, ó. Porque você cobrindo aqui, ó, você não vai transmitir mais coronavírus para as pessoas. Já se sabe qual a origem desse vírus? Então, a origem exata ainda não saiu. Tem muitas conversas, gente. Se iniciou falando que veio do morcego, depois falou que o último estudo que eu li, que foi baseado mais em realidade, é que ele é transmitido por um animal do mar. Ele é quase que não acha esse animal, esse fruto do mar lá. Outras pessoas já dizem que a China criou esse vírus, que é uma coisa que, meu Deus, como humana, eu não quero acreditar nisso, porque não é possível que um ser humano tenha a capacidade de criar um vírus para devastar mundialmente. Então, assim, meu Deus, não é possível que o ser humano é tão ruim nesse ponto. Então, há várias controvérsias, ainda não tem uma coisa exata. Tanto é que não estão conseguindo criar uma cura porque não sabem ainda da origem, não sabem o que está acontecendo. Então, é muito difícil. Eu creio que as vacinas contra o coronavírus vão ser lançadas daqui um ano e meio ainda. E eu peço muito a Deus para que não seja igual a H1N1, que veio em um ano, pegou todo mundo surpresa, porque ninguém também conhecia H1N1, mas não chegou a paralisar o mundo. Então, o meio de transmissão dele é um pouquinho mais lento do que o coronavírus. E a taxa de mortalidade também. E no outro ano, na mesma época, veio a pandemia de novo do H1N1. Então, meu medo é de vir agora o coronavírus e ano que vem, na mesma época, de novo. Então, assim, eu peço muito a Deus para que essa vacina seja criada logo, mais rápido do que todas as outras vacinas que já foi feita no mundo, para a gente já estar preparado, né? Então, vamos lá. Evite aglomerações de pessoas. O que é aglomerações de pessoas? Tumulto de pessoas.
Acima de 10 pessoas já é uma aglomeração de pessoas, então vamos evitar aglomeração de pessoas. Não compartilhe objetos pessoais, nada, nem copo de água, nem nada, gente, nada, zero, não compartilhe nada. Isolamento social, que é o que realmente tem sido um grande avanço. Por qual motivo? Existe uma rampa que o coronavírus faz e fez em todos os outros países, né? Ele vai subindo o nível de contágio, vários contaminados, vários óbitos, várias mortes e doenças, e aí depois ele vai descendo. Toda epidemia, toda pandemia é assim. Tudo que é viral é assim. Ele vem, tem o pico e depois acaba. Não vai durar o resto da vida, tá? Mas o que é o problema? É quanto tempo ele vai ficar subindo. Subindo. Igual, gente, na China foram mais de 3 milhões de mortes. Na Itália já está mais de 7 milhões de mortes. No Brasil já chegou a 161 mortes e mais de 4.579 pessoas contaminadas. Então, isso hoje, tá? Ontem já não era esse valor, esse número, e amanhã não vai continuar, amanhã vai aumentar. Então, o que é a nossa estratégia? Quebrar, diminuir essa curva, né? Ele poderia fazer isso aqui e nós vamos tentar que ele faça isso aqui. Como assim? Com isolamento social. Porque se a gente continua indo trabalhar, se a gente continua levando as crianças na escola, se a gente continua indo na feirinha dia de quarta-feira, se a gente continua fazendo mutirão, se a gente continua fazendo festa, se a gente continua indo em balada, gente, o nível de contaminação só vai aumentar. Cada vez mais. Quanto mais pessoas eu vejo, mais pessoas eu contamino, né? E o número vai crescendo, o coronavírus vai crescendo. Então tá aí o problema, entendeu? Se a gente se isola, eu não vou contaminar ninguém. O máximo que eu vou contaminar as pessoas da minha casa, certo? E se eu estivesse lá fora, eu ia contaminar 60 vezes mais. Então o isolamento, ele é pra isso. Ele é para quebrar esse pico do coronavírus. Então, isso que é importante as pessoas entenderem o quão importante é o isolamento social. Mas é isolar mesmo, gente. Não adianta não ir trabalhar e fazer resenha com os amigos, e postinho sei lá, para qualquer lugar que seja. Não adianta se isolar, não levar seus filhos na escola, mas levar num parque de diversão ou fazer piquenique com todos os coleguinhas. Não adianta, gente, é isolamento, tá? E agora, Nájila, o que eu faço pra mim não pirar nesse isolamento? Cria uma rotina, gente. Vocês têm que ter uma rotina. Igual, eu não acordava todo dia 7 horas da manhã para trabalhar, eu vou continuar acordando 7 horas da manhã e vou criar uma rotina. Ah, mas agora que eu posso dormir até mais tarde, beleza, joga aí 8, 8 e meia, 9 horas da manhã. Cria uma rotina, mas cria uma rotina. Coloca assim, tal hora eu vou acordar, tal hora eu vou cuidar de mim, sei lá, vou lavar meu cabelo, vou fazer uma hidratação, vou fazer alguma coisa. Tal hora eu vou ler alguma coisa, vou estudar um pouco do conteúdo, né? Pega aí, vocês já estão com a apostila, estuda um pouquinho aí sobre a apostila, estudem, não parem de estudar, assistem aulões aí que o Instituto Mix proporcionou para vocês. Depois eu vou ver uma série, ver um filme, ver alguma coisa, vou tirar um tempo para ficar com os meus filhos, vou tirar um tempo para brincar com eles, vou tirar um tempo para dar aula para eles. Gente, é muito ideal que vocês continuem incentivando os filhos a estudar em casa, entendeu? Então crie uma rotina para o seu dia. Isso vai ficar muito mais fácil você lidar com esse isolamento, porque infelizmente a taxa de suicídio dobrou, gente, foi para 50% a mais. Isso é muito dolorido, isso é muito triste.
Nádia, mas como que eu vou fazer para bancar minha casa? Como que eu vou ficar isolada? E depois como que eu vou pagar? Gente, isso é uma coisa que eu também faço essa mesma pergunta a mim. Como que eu vou fazer com as minhas contas? Só que a minha mãe falou uma frase e eu achei ela bruta, mas inteligente. Como é que é? O falido se recupera, o falecido não. Então, passar por uma crise econômica não vai ser só você que vai estar passando por essa crise. Todos nós vamos estar passando por uma crise econômica. O pessoal de Goianésia, de Goiás, do Brasil, do mundo vai estar passando por uma crise. É uma crise econômica geral. O que eu tenho que fazer? Já faça agora projetos. Crie projetos. Não, eu sou boa pra cozinhar. Então eu vou fazer almoço ou jantinha pra vender. Você já vai ter um extra. Eu sou boa pra fazer doce. Eu vou fazer doce pra vender. Você já tem um extra. Eu sou boa pra, sei lá, fazer acessórios, criar acessórios, roupa, look, vender. Beleza, eu vou fazer isso. Eu sou bom pra fazer uma lasanha. Vou fazer isso, todo dia de sexta tem lasanha pra vender. Gente, vocês têm que criar projeto, entendeu? Pra poder, quando vier a crise, vocês terão alguma coisa pra poder ajudar vocês durante essa crise. E não parar de estudar. Porque vocês estão numa área, gente, que a crise não pegou. Que é qual área? A área da saúde. A nossa área, eu continuo trabalhando normalmente, eu vou receber meu salário normalmente como farmacêutica. Então, a nossa área não foi pega. É claro que a gente também está em desvantagem, que a gente está em mais risco de pegar o coronavírus, porque a gente está na linha de frente, né? Igual os médicos, enfermeiros e etc. Mas nós também não estamos sem o nosso trabalho. Então, se vocês já tivessem sido formados na área de vocês estariam trabalhando e não correria risco nenhum. Então, a área da saúde, ela não tem crise, entendeu? Então, vocês já estão no caminho certo. Procurem uma segunda opção até vocês se formarem, até arrumarem um emprego nessa crise que vai vir. Mas não desiste de estudar, não desiste de terminar o curso, porque a área da saúde não existe crise, tá? E todo estudo é sempre bem-vindo, gente. Tudo que a gente estuda é uma coisa que ninguém tira da gente. Então é muito importante, tá? Independente se vai ser aulas online por agora, como que vai ser isso, eu vou tentar dar o meu melhor pra vocês, tá bom? E eu quero ver isso de vocês também, eu quero ver vocês animados para estudar. Então, qual que é a melhor maneira de lidar com esse isolamento? Criar uma rotina na sua vida. Tire um tempo para estudar, tire um tempo para brincar com os seus filhos, tire um tempo para fazer uma comida diferente, tire um tempo para estudar um pouquinho a palavra, se você é católico, se você é evangélico, independente, tira um tempinho ali pra você tirar com Deus mesmo, porque é importante, gente, nesse momento, principalmente, é mais importante ainda a gente ter essa ligação, né? Então, tudo isso, cria uma rotina, tá? Isso vai ajudar vocês grandemente a passar por isso, tá? Eu consegui na farmácia, mas ainda não inaugurou. Aí estou trabalhando com portas fechadas. Pois é, Andressa, você abriu lá, né? Bom demais. Você foi contratada lá, né? Olha aí que beleza. A Andressa é minha aluna do ano passado. Ela forma agora, né, Andressa? Patologia é seu último módulo, né? E ela já conseguiu um emprego na farmácia. Então, assim, o Instituto Mix, ele vai abrir muitas portas para vocês. Essa entrevista que ela fez foi uma que o Instituto Mix postou.
né, lá que ia ter a entrevista, o pessoal foi lá, ela foi lá, várias pessoas fizeram a prova, ela foi aprovada na prova, depois foi aprovada na entrevista pessoal, né, a mulher perguntou para ela sobre o curso, sobre algumas matérias, então é importante estudar, é importante estar sempre atenta. Perguntou algumas coisinhas que eu já havia falado para vocês, né, sobre medicamentos. Então isso é muito importante. Agora ela já está trabalhando. Então é muito importante, tá? Concluir o curso. Ele vai abrir portas para vocês. Eu consegui... Ai, peraí. Por exemplo, quando uma pessoa pega o vírus e depois consegue se recuperar, essa mesma pessoa pode pegar o vírus novamente? Então, Karine, teve pessoas que sim, pegou o coronavírus, se recuperou e depois ficou ruim de novo, aí fez o exame, aí o exame deu negativo, né, estava curada, e depois de alguns dias, 15 dias, 10 dias, ficou ruim de novo, fez o exame e deu positivo novamente. Então foram pouquíssimas pessoas que aconteceu isso, mas já tem casos, então pode ser sim, tem essa hipótese de uma pessoa ser contaminada mais de uma vez, porque já foi comprovado em algumas pessoas, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Eu já falei sobre a transmissão, né, que é feita por gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal, próximo, um abraço, contato com objetos ou superfícies contaminadas. Eu consegui um estágio em uma farmácia. Essa experiência já ajuda de alguma forma? Claro! Quando você for fazer uma entrevista, você pode falar que você já estagiou numa farmácia, que você já entende, né, sobre medicamentos, já entende sobre venda, e isso vai contar muito sim no seu currículo. Que é o coronavírus, tratamento, como eu falei, sintomas também. Tá. Como que o coronavírus é morto, né? Como que a gente mata o coronavírus antes deles transmitir pra gente? Mas o sistema imunológico fica mais forte depois disso? Ainda não tem nada comprovado, Karine. Por isso que tá tão difícil de criar a vacina, entendeu? Porque não tem nada comprovado de tratamento. A gente não sabe se o sistema imunológico vai reagir da mesma maneira que ele reage em outras gripes, né? Porque a vacina mesmo, toda vacina, ela é a gripe que aplica na gente, né? É a parte do vírus, bactéria aplicada na gente, para o nosso sistema imunológico criar uma barreira e nos proteger de uma gripe, né? Só que a gente não sabe se isso vai dar certo com o coronavírus 19 ainda, entendeu? Está sendo estudado. Justamente por esse motivo, por pessoas que pegou e voltou a contaminar de novo. O certo era o sistema imunológico estar forte, já ter criado uma barreira e não ser contaminado novamente, mas foi. Então fica difícil de falar ainda, responder algumas perguntas, porque ainda está sendo estudado o caso. Então, como que ele é morto? Por produtos de limpezas desinfetantes de fácil acesso, como álcool 70, água sanitária. Água sanitária como é que chama? Que boa! E combinação de água e sabão. Então é muito interessante, você vai na rua, antes de você entrar na casa, se você tem pessoas de nível de risco, tomar um banho, tipo assim, se tiver um banheiro fora, o ideal é tomar um banho nesse banheiro de fora, arrancar a roupa, deixar tudo lá, porque o coronavírus pode estar em alguma superfície. Tomar um banho, bastante água e sabão, que você elimina ele.
Depois vir com uma água sanitária e jogar ali no banheiro onde você tomou banho, porque ele vai morrer ali também com a água sanitária, que é a que boa, tá? Então isso, todas essas coisas mata o coronavírus. Por quê? Como ele é? Ele é revestido por uma camada de gordura. E esses objetos, né, esses produtos, eles quebram essa camada de gordura, que é a barreira do coronavírus, e matam o vírus. Então, por isso que é importante você estar sempre atento a esses produtos de limpeza. Desinfetante, água sanitária, água e sabão, aquele sabão líquido, né, detergente, álcool 70, tudo isso mata o vírus, o coronavírus. Gente, produto Lisoform também é muito bom. Na falta do álcool fica a dica. Aí, ó, obrigada pela dica, Laís. Então, olha, eu fazendo coisa errada, não pode pôr a mão na boca. Eu ranhei que doeu. Evitar colocar a mão na boca, no nariz e no olho, a parte de mucosa, onde o contágio é mais altamente certeza que você é contaminado. Se você tiver contato com a boca, nariz e olho. E agora, o que é uma pandemia? Né? O que é isso? O que é pandemia? A pandemia é a Organização Mundial da Saúde, que é chamada OMS, né? Eu não muitas vezes falar Ministério da Saúde, mas é Organização Mundial da Saúde, é OMS e MS, são siglas diferentes. OMS, Organização Mundial da Saúde, MS, Ministério da Saúde. Então, quando tiver OMS, estão citando a Organização Mundial da Saúde, e quando tiver MS, estão citando o Ministério da Saúde, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, ele considera pandemia, ele considerou pandemia no coronavírus, no Covid-19, na quarta-feira, dia 11 de março. Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. É um termo usado com mais frequência para gripes e geralmente indica uma epidemia que se espalhou por mais de 2 continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Então, o que é uma pandemia? A pandemia é quando mais de 2 continentes são afetadas por uma doença transmitida de pessoa a pessoa, né? E no nível pequeno. Gente, a live vai acabar, é só 1 hora de live. Vou falar aqui rapidinho, falta só 1 minuto agora. Então, por esses motivos, foi já considerado pandemia, né? Que já está aí quase no mundo inteiro, já são mais de 50, 60, 70 países contaminados, mais de vários continentes contaminados. Então, agora já é uma pandemia, desde o dia 11 de março. É verdade que ele fica vivo por 9 dias, por exemplo, numa mesa? Gente, depende. Em plástico, ele fica vivo por 9 dias. Em madeira, ele fica vivo por 72 horas. Em aço, alumínio, 24 horas. Em poeira, acho que é 12 horas. Ele fica vivo, depende muito da superfície, tá? Então, ele é muito complicado de falar se ele fica vivo tantos dias, justamente por isso, porque em cada superfície ele vive uma determinada quantidade de tempo. Eu sei que poeira é onde ele vive menos, por isso que eu falei, mãe, não precisa limpar a casa não, deixa essa casa cheia de poeira aí. Gente, falta 40 segundos só pra live. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui até agora, tá? Eu espero que eu respondi a dúvida de todo mundo. Se tiver mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá bom? No direct ou no WhatsApp, que eu vou responder vocês. E é isso, segunda-feira que vem, se a gente não tiver voltado às aulas, porque eu acho que não, porque decretou mais 15 dias de isolamento,
a gente já vai dar início ao conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu esclareci um pouquinho para vocês sobre o coronavírus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e uma boa semana. Fique em casa.